Bom, gente, boa noite, né? Vamos dar início à nossa aula de cálculo numérico, tá? Bom, na aula passada nós fizemos uma gravação, né, da aula 15, concluindo aí os códigos, certo? Uma em relação à decomposição LU, se eu não me engano, e a outra... Não, na verdade foi concluindo o polinômio interpolador, né, de Gregory Newton, e em seguida uma aula, digamos, bem light sobre como fazer, certo, uma comunicação entre o Python e o Excel, tá? Bom, na aula de hoje, certo, nós vamos ver agora métodos numéricos, certo, a partir de agora, para resolver integrais. Tá ok, meus ilustres alunos? Bom, primeiramente, vamos fazer uma recapitulação como se calcula a integral, certo? Lá no cálculo 1, tá? Então, lá nos primórdios, eu vou botar assim, métodos numéricos, né? Para o cálculo da integral. Belezinha? Bom, lá vamos fazer uma recapitulação, certo, das somas de Riemann, certo, que é utilizados lá no cálculo 1, tá? Então o que é que você tem lá? Então você tem, certo, um sistema cartesiano, certo? Aí você tem o famoso eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, e aqui você tem uma funçãozinha, certo? Que a gente chama, aqui é o gráfico da função f, tá? E aqui você tem um extremo b, e aqui você tem um extremo a, tá? O que é a integral? A integral, vocês viram lá no cálculo 1, é a área, certo, delimitada pelo eixo das abscissas juntamente, certo, com o gráfico da função, tá? Então a integral nada mais é do que essa área que está aqui, tá? Beleza? Aí é o seguinte, quando f, né, de A e B em R é contínua, certo? E f' de x é igual a f de x, certo? Então, a integral do extremo A até o extremo B de f de x dx é igual a quem? A f' de B menos f' de A. Lembrando que esse teorema só é válido se a função ela for contínua, tá? Belezinha? Aí tá aí de boa, né? Só que como calcular, certo, essa integral quando a função, certo? Desculpa. Então, o nosso objetivo é calcular essa integral, tá? Usando métodos numéricos. Beleza? Bom, então, o que é que nós vamos fazer? Bom, às vezes, né, você nem tem a cara da f, mas você tem os dados, tá? Então, a ideia, digamos assim, que nós vamos usar aqui primordial é usar polinômios interpoladores, tá? Nós vamos usar interpolação, certo? Para encontrarmos essa integral, tá? E o primeiro método, certo?
vou até colocar aqui, é a regra dos trapézios. Na verdade, antes de começarmos a falar da regra dos trapézios, eu vou apagar aqui. Eu vou falar um pouco das somas de Riemann. Quem foi meus alunos de cálculo 3, adoro essas somas. Não é isso, gente? Quem foi meu aluno de cálculo 3 adora fazer soma de Riemann. Bom, o que é as somas de Riemann? Tá? Qual é a ideia? Então, quando você vai construir as somas de Riemann, o que é que você faz? Você pega esse intervalo e você quebra, certo? Eu vou quebrar aqui em pedaços iguais, tá? Para usar o contexto, certo? Xn menos 1, xn, isso aqui seria o x0, tá? O que é que acontece? Nós fazíamos, deixa eu tirar essa cor que ela ficou muito clara. Deixa eu botar essa aqui. Então o que era feito? Você cortava esse camarada aqui em retângulos, certo? Tá? E quanto mais você refinava, certo? Esses camaradas aqui embaixo, você tinha uma área mais próxima, tá? Dessa área mais próxima desejada, vamos assim dizer. Então o que acontece? Você sabe que o retângulo, certo? Essa aqui é a base e você tem a altura, tá? Então, você tem uma... Eu vou chamar a altura disso aqui, tá? E você tem... A base é H e a altura é esse camarada aqui. Então, AH, isso aqui é xi menos 1. Esse ponto aqui é xi, certo? Esse H seria quem? Xi menos 1, tá? Só que na teoria geral, não é obrigatório a distância entre esses pontos xi e xi menos 1, né, xi menos 1 até xi, ser iguais digamos, xi mais 1 até xi mais 2. Certo? Na teoria geral, elas não são obrigatórias. Só que aqui nós vamos pegar elas iguais, que é justamente para encaixar as hipóteses do polinômio interpolador de Gregory Newton. Tá? Então, nós vamos pegar esses caras iguais. Então, isso aqui, para todo i variando de 1, certo? A n. Nesse caso aqui, n mais 1. Opa, peraí. Deixa eu escrever isso melhor. Isso aqui é para todo i... Opa. Pertencente. Nesse caso, eu vou começar a contar do 1 até n mais 1. Tá? Porque i sendo 1, aqui seria o x0, né? Porque o x começa do x0, o x1 vai até xn, tá? Então você teria aqui, certo? Intervalos, ou você teria retângulos, certo? Se aproximando daquela área, tá? Aí com isso você construiria... e essa altura aqui, certo? Se você pegar aqui um C, né, um C entre xi menos 1 e xi, tá? Então aqui em cima seria a f desse C. Então essa f desse C seria o que? A altura. Deixa eu redesenhar aqui só com um retângulo, que aí fica mais fácil de enxergar. Você tem x, você tem y, aqui você tem xi menos 1, certo? E aqui você tem xi, tá? E essa distância de xi menos 1 até xi seria h. E aqui em cima você teria o gráfico da função. Só que na geral, eu só estou pegando um pedacinho. Pronto, beleza. Aí aqui no meio você tem um C, tá?
Um C é um valor entre esses camaradas aí. Pode ser até o próprio x em menos 1, certo? Ou o próprio x, não tem problema. Espera aí que caiu aqui a conexão, só um momento. Espera aí que já estou voltando. Só um momento. Pronto, participar. Estou voltando aqui. Estou voltando. Opa! Opa, voltei. Deixa eu voltar, fixar aqui minha tela. Pronto. Então vamos lá. Então o que é que acontece? Você tem essa C, certo? Dentro desse intervalo. Então aqui, tá? Você tem um correspondente, certo? F de C, que seria a altura. Então aqui embaixo é a base, certo? Que é H, é quem? XI menos XI menos 1, certo? E a altura que seria F de C. Então o retângulo, desculpa, deixa eu escrever ele aqui, seria essa região aqui que eu vou pintar, certo? Então esse retângulozinho seria esse camarada aqui, tá? Então quem é a área desse camarada? Vou botar aqui, área do retângulo I, certo? Seria quem? A base, que é H, vezes a altura, que seria F de C. Eu vou chamar de F de CI, certo? Chama aqui de I, que é do iésimo intervalo, tá? Então, você teria um somatório desses camaradas, tá? Então, com o somatório, você teria que a área desejada é aproximadamente o somatório, quando I varia de 1, certo? A N mais 1, ou de 0 a N, tanto faz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar de 0, que eu defino... Opa! E de 0 a N, então aqui eu boto o Q. Eu vou chamar essa distância aqui, no lugar de chamar de H, eu vou chamar de delta XI. Espera aí, fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui. Eu vou chamar de delta XI igual XI mais 1 menos XI, tá? Tanto faz. Deixa eu ajeitar aqui esses índices. Só para começar com XI. Aqui seria XI mais 1. Pronto. Não tem problema não. Então aqui seria... Aqui é o delta XI, né? Aqui seria a base vezes a altura, que seria F de CI. Certo? Só para organizar melhor, vamos botar F na frente. Aqui a ordem não altera. F de CI, delta XI. Certo? Aí quando você pega o limite, né, de N indo para mais infinito desse cara, esse camarada aqui vai dar exatamente a integral de AB f de x dx. Isso aqui, por definição, é isso aqui, tá? Na verdade. Beleza? Ok. Só que agora o que é que nós vamos fazer? Isso aqui, esse método aqui que nós de calcular a integral, isso aqui é um método analítico, tá? Deixa eu escrever aqui, método analítico, certo? Então agora nós vamos fazer o método, certo? Os métodos numéricos, são mais de um. Então é o seguinte, primeiro nós vamos usar a ideia do polinômio interpolador, tá? Então o que acontece? O polinômio interpolador, ele depende, certo, do grau que você vai, a ordem, certo, que você vai utilizar. Pô, é ordem 1, ordem 2, ordem 3, só que primeiro vamos fazer ordem 1, tá? Quando você faz ordem 1, o polinômio interpolador ele é o quê?
Ele é um polinômio de grau 1. Se ele é um polinômio de grau 1, tá? O que é que acontece? Ele é linear. Então, olha só o que é que vai acontecer. Então, se ele for linear, tá? O que é que vai acontecer? Você tem aqui o A, você tem aqui o B, tá? Aí você tem aqui em cima o gráfico, tá? Então o que acontece? Quando você usa o interpolador, o polinômio interpolador de Gregory Newton de grau 1, você tem uma reta. Então nesse caso é uma reta que ela passaria por aqui, ó. Então no momento que você pega, aqui a base seria quem? Seria B menos A, tá? Isso aqui seria o delta X, digamos. Só teria um, né? Aí você pegaria um cara aqui no meio, tá? Sei lá, um CI. Nesse caso aqui é um C mesmo. Só que esse C, ele estaria, tá? Ele estaria por aqui, né? Só que nós vamos esquecer esse C por enquanto. Que a ideia aqui não é montar um retângulo. Observe essa figura, essa daqui. O que é que você tem? Isso aqui que eu vou pintar de amarelo. Que figura é essa aqui? Figura geométrica. Um trapézio? Um trapézio, muito bem. Agora, como é que a gente calcula a área de um trapézio? Base maior mais base menor sobre 2, eu acho. Deixa eu escrever aqui. Então, a gente pode ver essa base maior como sendo essa altura aqui, certo? Eu vou chamar essa base maior de Bzão. A base menor de Bzinho, tá? Como é que seria? A área do trapézio seria base maior Base vezes... maior mais base menor vezes altura sobre 2, né? Ah, somando, né? Então, deixa eu... Base maior, certo? Mais base menor sobre... É assim, né? Vezes alguma coisa ou não? Altura sobre 2, né? Ah, quem seria a altura aqui? Ah, a altura seria delta x, né? Assim, né? É porque a altura seria, na verdade, a base maior seria esse Bzão, certo? Isso aqui é a base maior. A base menor é o Bzinho aqui, ó. Então, se eu estou pegando esses como base maior e como base menor, então a altura tem que ser essa distância aqui, ó. Nesse caso seria B menos A. É isso mesmo que eu escrevi aqui? Você botou Acho que um é, H tá ou certo. só um Bzinho? Oi? Você botou um Acho que Bzinho tá aqui ou um certo. H? É aqui, né? É um Bzinho. Isso. Agora tá Isso certo? aí. Tá certo. Agora parece que foi. Então o que é que a gente vai fazer? Certo? Então, como gerou um trapézio, então o primeiro método que nós vamos utilizar é o método dos trapézios. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, a integral de A a B de f de x dx, eu vou usar aqui aproximado, tá? Porque querendo não ter uma margem de erro aí. Então, você tem o polinômio interpolador, certo? De A a B, de grau 1, esse p de x, dx, só que o p de x é de grau 1, tá? Esse cara aqui é quem? Quando você pega o polinômio interpolador de Gregory Newton, então isso aqui vai ser o quê? AB, certo? Isso vai ser y0 mais z, certo? Delta y0, tá? Tudo isso aqui
dx, tá? Lembrando que z é o que? É x menos x0 sobre h, tá? Então vamos ver o que é que isso aqui dá. Então integrando, então vamos fazer aqui o seguinte, integrando esse troço, não, peraí, é porque, não, vamos fazer o seguinte, integrar ainda não, de a a b, como é porque a integral é em relação a x, então aqui y0 mais, aqui seria x menos x0 sobre h, certo? Aqui seria delta y0, tá? Dx. Então, isso aqui vai ser o que? Integral de AB, tá? Y0 mais x menos x0 sobre h. Só que quem é delta y0? Lá daquela tabela lá do polinômio interpolador. Seria y1 menos y0. Certo? Dx. Não é isso? Então isso aqui seria igual. Então esse y0 aqui, tá? Ele. Ah não, a gente tem que distribuir. Espera aí, deixa eu ver se dá para mudar a variável desse negócio. Não, vamos integrar esse troço. Deixa eu só fazer o seguinte. Opa. Integral de AB y0. Deixa eu ver o que é o seguinte. Isso aqui é tudo constante. Não, fazer o seguinte. Não, fazer o seguinte. Fazer uma mudança de variável fica mais fácil. Peraí. Por aqui sai, mas vai ser muita conta. Peraí. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Tchum, 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 tchum. Vamos pegar esse cara aqui, certo? E fazer dz sobre dx. Se eu derivar isso aqui, vai dar o quê? Vai ficar 1 sobre h, né? Tá? Porque quando você pega z, você tem o que? X sobre h menos x0 sobre h. Tá? Isso aqui dá 0, né? Que é 1 sobre h. Então o que acontece? Isso significa dizer que o dx é igual a dz hdz, né? Então aqui, fica até melhor de trabalhar. Então fica y0 mais z, né? E que fica y1 menos y0, certo? Sobre h dz. Só que h é constante, né? Pronto, deixa eu só ver aqui. Já dá para integrar esse troço aqui. Vamos integrar ele aqui. Agora esse cara ficou atrapalhando. Deixa eu ver se eu tiro ele daqui. Deixa eu mudar aqui de cor. Vamos continuar com as contas aqui embaixo. Isso aqui é igual. Vou reescrever isso aqui de A a B. Y0 mais Z. Não precisa nem botar. Deixa essa bodega aí. Y1 menos Y0. HDZ. Então integrando isso aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar y0z mais z ao quadrado sobre 2 y1 menos y0, tá? Vezes h. Não, o dz cai fora. Isso aqui de a a b, tá? Ok.
vamos ver aqui o que é que dá para enxugar. Então aqui vai ficar o seguinte, vai ficar tem um detalhe. Eu mudei e cometi um pecado grave e às vezes até eu critico esse pecado. Você mudou a variável, muda o intervalo de integração, tá? Isso aqui não é AB, tá? Então aqui é o seguinte, quando eu pegar, vamos pegar aqui Z de A aqui, tá? Quando eu pego Z de A, vai ficar o quê? A menos x0 sobre H, tá? Só que quem é A? A é o próprio x0. Então nesse caso aqui vai ser 0. Então esse camarada aqui é 0. Agora se eu pego Z de B, tá? Isso vai ficar B menos x0 sobre H. Só que quem é B? É x1. Certo? Isso aqui vai ficar x1 menos x0 sobre H. Só que só tem dois valores, tá? Porque é de grau 1, só tem x0 e x1. E o H é justamente a diferença desses camaradas. Então aqui em cima é H. Então isso aqui vai ficar H sobre H, que é igual a 1. Então esse valor aqui é 1. Então esse intervalo aqui, ele é de 0 a 1. De 0 a 1. De 0 a 1. Tá? Ok, então, continuando aqui. Tá dando para acompanhar, né? Sim. Beleza. Então, Z sendo 1, então vai ficar Y0 mais 1 meio, certo? De Y1 menos Y0 H, tá? Quando for 0, isso tudo vai zerar, tá? Então vai só sobrar essa expressão que eu acabei de escrever. Mas aí que organizando o negócio, deixa eu ver aqui como é que organiza esse bagulho. Vamos fazer assim o seguinte. H sobre 2, Y1 menos Y0, vezes H mais Y0. Vamos só organizar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Tem como dar uma simplificada? Pode ser. Deixa eu fazer o seguinte. Fica... Oxe, porque tem esse outro H aqui? Não, peraí. Tem H sobrando aqui demais. Tem H demais aqui. Pronto. Então isso aqui vai ficar o seguinte. Deixa eu ver como é que eu simplifico isso aqui. Peraí. Esse H aqui tá... O H... Peraí, gente, tem um erro aqui. Esse H está multiplicando essa expressão inteira. Aqui também. E aqui também. Eita, molesta. Então esse H aqui está multiplicando isso aqui tudinho. Bom, então aqui... Então aqui vai ser o seguinte. Aqui dentro vai ficar 1 meio de Y1 menos 1 meio de Y0 mais Y0, tudo isso multiplicado por H. Aí agora, isso vai ficar o quê? 1 meio de Y1, tá? Aí isso aqui vai ficar mais 1 meio de Y0,
vezes H. Então, reorganizando esse bagulho, vai ficar H sobre 2, tá? Y1 mais Y0, tá? Agora vamos fazer aqui um destaque. Bom, esse é o resultado, certo? Quando você usa um polinômio interpolador de grau 1, tá? Agora, lembrando que y1, certo? Seria esse cara aqui, ó. Opa, desculpa, aqui seria o y0 e esse aqui seria o y1. Agora, comparando com isso aqui, ó, você vê que isso aqui é exatamente, certo? A área do paralelo, a área do trapézio, tá? Porque o y1, certo? É a altura maior, o y0 seria a altura menor, certo? Aliás, seria a base menor e a base maior, e a altura seria b menos a, que nesse caso aqui quem faz o papel é o h, tá? Beleza? 100% entendido? Então, deixa eu só fazer aqui um resumo, certo? A integral de AB, certo? De f de x dx, certo? É aproximadamente y0 mais y1, tá? Então, essa seria a regra dos trapézios. Belezinha? Bom, então o que acontece? Esse aqui, certo? Então vamos fazer aqui o que você teria x0, x1, você teria aqui uma função f, tá? Aí aqui você construiria um trapézio, tá? Esse aqui seria y0 e aqui seria y1. A distância de x0 mais x1 seria h, tá? Então a área do trapézio, né? H sobre 2, y0 mais y1. Fazer um algoritmo disso aqui é até tranquilo, é até simples, tá? Bom, vamos fazer aqui um exemplo. Ah, tem um erro também. Na verdade, deixa eu reescrever isso aqui para ficar bem mais claro. O que é que você tem? Você tem que a integral, certo, de AB f de x dx, tá? Seria igual a integral de AB, certo? Aí você teria o polinômio interpolador mais o resto dx, tá? Aí o que acontece? Então você teria... Opa, isso aqui não é igual, não. O que é que você teria aqui? Você teria o p de x dx, né? Mais a integral de AB de r dx. O resto é o mesmo resto lá do erro de truncamento, tá? Como é de grau 2, ou desculpa, de grau 1, então esse r de AB, certo? Ele, então assim, r de x, esse cara seria quem? Esse cara seria, certo? Z, certo? Z menos 1, tá? Vezes h ao quadrado.
sobre 2 fatorial, beleza, vezes a segunda derivada de f de xi, d de xi, tá? Isso aí seria o... Isso aqui... Opa, d de xi não. Opa. Isso aqui dz. Ah, eu vou fazer o seguinte. Para mudar a variável, é que teria dx, né? Lembra que a mudança de variável para z ficaria h dz, né? Pronto. Então isso aí já fica em função de z. Então isso aqui, tá? Seria o erro de truncamento. Se tu calcular essa integral, o que é que você vai obter? Ah, não, peraí. Vou fazer o seguinte. Vou deixar em... Deixa em dx, porque tem que alterar ali o intervalo. Dx, aí alterando o intervalo fica de 0 a 1, tá? Fica z menos 1, h ao quadrado, sobre 2 fatorial, agora f', 2 linhas de xi, aí h dz, pronto. Se tu calcular essa integral, isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai dar menos h ao cubo, certo? Sobre 12, calculando o fatorial, f 2 linhas de xi, certo? Isso aqui seria o erro. Beleza? Pronto, esse aqui, você tem isso aqui. Aí aqui você teria o polinômio interpolador, tá? O valor aproximado, e aqui você teria o erro, certo? Do camarada. Belezinha? Beleza. E o erro é dado justamente por essa expressão aqui, ó. Isso para o método dos trapézios, tá? Belezinha. Vamos fazer um exemplo aqui no braço. Calcular pela regra dos trapézios a integral calcular ela aqui 3.0 a 3.6 dx sobre x. Bom, e aí, como é que vocês calculariam essa integral aí? Bom, o x0 ele é 3.6, tá? O x1 é 3.0. Então, quem é o h? Seria 0.6, tá? Que é a diferença do x1 com o x0, tá? Aí, o que acontece? O polinômio interpolador desse camarada, vocês teriam que calcular o y0, que é quem? F de x0, que nesse caso aqui seria quem? A f de 3.6, tá? Que nesse caso aqui seria quem? Seria 1 sobre 3.6, que dá igual a quanto? Ô, gente, desculpa, isso aqui está trocado. Ô, meu pai eterno. Ninguém percebeu. Isso aí significa que está todo mundo dando um migué. O menor valor é o x0, que é o x1. Na verdade, isso aqui seria um terço. Um terço é o quê? Um terço é... deixa um terço. E o y1, certo? Seria f de x1. F 3.0, pessoal. Valeu, bicho. Deixa eu ajeitar aqui. Esse é f de 3.0. E aqui é f de 3.6. Então, aqui seria 1 sobre 3.6. Tá?
Bom, então o que acontece? Então nós já temos aqui todos os personagens da novela mexicana, né? Nós temos o Y0, o Y e o H. Então é só tacar porrada aí. Então a integral 3.0 3.6 de dx sobre x é aproximadamente, certo? Nesse caso aqui ficaria 0.6 sobre 2, tá? Aqui ficaria 1, 3.0 mais 1, 3.6. Isso aqui dá igual a quanto? Isso aqui dá 0.18333 e lá vai pedrada. Tá? Agora, para a gente, digamos assim, comparar com o método analítico, como é que a gente calcularia isso analiticamente? Aí teria como calcular o erro também, né? Ah, isso aqui o erro dá trabalho. Calculei essa bagaça também. Então o erro seria quem? Eu vou só começar, não vou terminar não. O erro seria quem? O erro seria menos... quem é o H? 0.6 ao cubo, né? Sobre 12. Aí você pegaria a derivada, a segunda derivada. Quanto é que dá a segunda derivada desse troço? F de x, ela é o quê? Ela é 1 sobre x. Então, f' de x vai ser igual a menos 1 sobre x ao quadrado. Isso implica dizer que f duas linhas de x vai ser igual a 1 sobre x ao cubo. Então, nesse caso, vezes 1 sobre x ao cubo. Bom, não tem como saber quem é um xi. Ah, não, quem é um xi? A princípio você não sabe quem é o xi. Tá? Então o que é que você faz? Você pode calcular o módulo do camarada. E Professor, Oi. a segunda derivada é 2 sobre x ao cubo. A segunda... Ah, perdão. É verdade. Muito bem. Então aqui vai ficar um 2 aqui nesse bagulho. Então na verdade isso aqui vai ficar... menos 0.6 ao cubo sobre 6... né, 1 xi ao cubo. Pronto. Ixi, mano, esse cubo ficou meio... Pronto. Então o que acontece? Nós não temos como saber, tá, o valor exato de xi. O que a gente pode fazer? A gente pega os extremos, certo? E dizer que xi está entre eles. Tá? Então o que é que a gente faz? Pega... Quando é 3, tá? Mas aqui... O xi, na verdade, é o seguinte. O xi, ele está entre 0.3 menor do que xi menor do que 0.6. Tá? O erro está entre esses dois camaradas aí. Tá? Agora, tu pega o módulo do cara, certo? O módulo df duas linhas de xi máximo, tá? Vai ser igual a... Como é tudo positivo... o xi está entre 0.3 e 0.6. Então fica 2 xi ao cubo. Isso aqui dá o quê? Qual é o maior valor para esse camarada? 0.3. Não, 0.3 não. Teria que pegar e analisar o gráfico dessa função. Maior valor que esse camarada pode assumir.
Hum. Hum. Tá, essa função ela é o seguinte: quanto menor for o denominador, certo? Peraí, de onde é que está sendo esse 0,3? Não, gente, desculpa isso aqui. Eu tô já. Segunda-feira eu tô sobre os efeitos da. Aqui nesse intervalo tá errado. A variação do XI é esse aqui, ó. É 3.0 e 3.6. É exatamente, o Pedro tem botado aqui. É exatamente. Não, é o seguinte. Aí você vai fazer. Aqui é o seguinte. Dentro desse intervalo de 3 a 3.6, a gente tem que escolher o XI de tal forma que essa expressão aqui seja a maior possível. Certo? Então, quanto menor for o denominador, maior é a expressão. Então, nesse caso, o menor valor para o XI é o 3. Então, fica 2, 3.0 ao cubo, que nesse caso dá quanto esse negócio aí? Dá 3 vezes 3 vezes 3, 27, né? Isso aqui dá... deixa assim. Agora, o erro... Peraí, isso aqui é o... Deixa eu ver aqui o seguinte. Cadê o erro? Ah, tá aqui. Então, vamos pegar esse XI aqui. Eita, cara. Então, aqui tem que ficar 0.3. Tá? Que nesse caso aqui, o erro vai ser 0.6 ao cubo sobre 6, 1 sobre 3.0 ao cubo. Isso aqui dá igual... Na verdade, isso aqui é o valor máximo que o erro pode assumir. Isso aqui fazendo as contas dá menos 3 vezes 10 elevado a menos 3. Peraí, então menos aqui. Pá, pronto. Isso aqui seria o erro. Na verdade, não seria o erro, é um valor... Porque você não sabe quem é a XI. Tá. Mas aí isso aqui vai dar um valor aproximado. Então, quando você pegar esse cara aqui com esse cara aqui, certo? Você vai ter um valor... Então, fazer o seguinte, 3.0, 3.6 dx sobre x vai ser igual a 0.18 333 menos 1.333 vezes 10 a terceira, menos 3. Né? Então isso aqui dá aproximadamente... Fica 0.18200, mais ou menos por aí. Agora fazendo pelo método analítico. O jeito que vocês gostam. Aqui pelo método analítico. Então 3.0, 3.6 dx sobre x, isso aqui é o que? Isso aqui dá ln, certo? ln de x, né? 3.0, 3.6. Então isso aqui fica ln de 3.6 menos ln 3.0. Quanto é que dá esse troço aí?
Quem quiser fazer na calculadora. Dá quanto o bagulho? Eu vou botar aqui, a próxima dá 0.18232. Então esse valor aqui está bem próximo a esse aqui, ó. Só que esse erro, às vezes dá para você calcular, às vezes não dá. Certo? Nesse exemplo aqui ainda teve sorte. Bom, esse aqui é a regra do trapézio simples. Agora vamos pegar uma regra composta. Ou seja, o que seria essa regra do trapézio composta? Aqui seria x, aqui seria y. Aí você teria o gráfico da f. ABF. Bom, a regra do trapézio composta, ela parte da seguinte ideia. Você quebra, certo, o intervalo AB em... Você quebraria ele em segmentos iguais, tá? De mesmo tamanho. Aí aqui você obteria, certo? Trapézios tá? Aí você teria o seguinte, você teria que a integral de xi mais 1, certo? Seria, naquele intervalozinho você teria um p de x dx, tá? Nesse caso aqui você teria um essas distâncias aqui são todas h's, tá? Aqui, então todas elas são distâncias h's. Então você teria h sobre 2, aí você teria yi, certo? Mais yi mais 1, certo? Só que a integral como um todo, você teria que somar todas elas, tá? Então você teria uma soma de cada uma delas. Então nesse caso, certo? A integral, se aqui é a integral, tá? Então eu teria o que? Você teria h sobre 2, y0 mais y1, certo? Mais h sobre 2, y1 mais y2, tá? Então, mais h sobre 2, yn menos 1 mais yn, tá? Então, quando você desenvolver essa conta, o que, é que você vai obter? Você vai obter h sobre 2, tá? Aí você vai ter y0 mais 2y1 mais 2y2 mais mais 2yn menos 1, certo? Mais yn. Então, se vocês prestarem atenção, tá? O único que não é multiplicado por 2 é o y0 e o yn, tá? O erro de truncamento é a mesma coisa. Para cada intervalozinho daquele, você pega, calcula um errozinho de truncamento e depois soma tudo, tá? Alguma dúvida em relação ao método dos trapézios?
Até agora não, professor. O erro, quando você for abrir as contas, você vai ter o quê? O erro total vai ser quem? E1, que é o erro do primeiro intervalinho daquele, mais E2, mais mais En. Só que cada um deles vai ser o seguinte, você vai ter menos H, certo? Ao cubo sobre 12 multiplicado por F' de Xi, tá? Tu vai ter aí, aliás, Xi, né? Que para cada intervalo, onde Xi vai ficar entre X e, tá? Tá aqui, Xi, X mais 1, tá? Aí o que acontece? Como você vai ter isso aqui N vezes, então você vai ter que o erro da composta vai ser H ao cubo sobre 12, que é uma expressão comum em todas as parcelas, mais o somatório desses camaradas aqui, tá? E variando de 0 a n-1. Só que o que acontece? A F', na verdade, essa teoria só vale quando ela é de classe C, pelo menos de classe C1, tá? Então, pela continuidade, então essa axil ela pode ser pegada, certo? Ela pode ser vista como o seguinte, por continuidade, o que é que acontece? O somatório de variando de 0 n-1, f de duas linhas de Xi, certo? Isso aqui vai ser n, f de duas linhas de Xi, tá? Então o que é que acontece? O erro do método composto vai ser isso aqui. H menos H ao cubo sobre 12 multiplicado por N F de duas linhas de Xi, tá? Só que o H, certo? Ele vai ser o seguinte. Ele vai ser B menos A dividido por N. Então, quando você substituir aqui, tá? O erro, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar menos B menos A ao cubo, 12n ao quadrado, f duas linhas de Xi, certo? Com o Xi entre A e B, tá? Isso aqui seria o erro da forma composta do método dos trapézios, tá? Deixa eu destacar aqui, esse aqui é o erro, tá? E esse aqui é a integral usando o método dos trapézios, tá? Esse aqui é o método composto, vamos assim dizer. Bom, agora é aquela coisa, tá? Criar, certo? Porque o que acontece? Quanto mais valores vocês utilizarem, digamos assim, quanto mais dados vocês tiverem, certo? Mais próximo você vai estar da integral do valor real, tá? Beleza? Professor, mas não Oi. tinha um limite de que se fizesse os H's tão pequenos, não faria diferença, a soma não daria integral? Eu vi procurando no YouTube um negócio assim, dizendo que se os H's forem pequenos demais, não dá mais precisão. É verdade isso? Não dá mais precisão? Não, mas a ideia é o seguinte, se tu pega, digamos isso aqui, e bota o H tão pequeno quanto você queira, é porque nesse caso aqui, é porque o H fica tendendo a zero, né?
Sim. Não, dá uma ideia de que vai para zero, só que isso não vai para zero. Deixa eu ver aqui o seguinte. Porque o limite desse cara, ele tem que coincidir com as somas de rima. Sim, mas no computador, é porque o computador ele não faz direito às operações, né, quando com números muito pequenos, com muitas decimais. Porque assim, a máquina tem uma limitação, na verdade, né? Então, quando você chega a um número extremamente pequeno, ele vai ser tão pequeno que a máquina vai entender como zero. E como a gente sabe qual é esse limite de que a gente pode pegar um resultado realmente mais preciso e quando a máquina começa a dar imprecisão? Na verdade, isso vai depender da capacidade da máquina. Porque, por exemplo, quando a gente for trabalhar com Python, ele só trabalha com tantas casas decimais, ele não trabalha com todas. Porque, na verdade, a máquina ela tem uma limitação, né? Ela não tem uma... Ela não vai calcular infinitamente as coisas, vamos assim dizer. Sim. Agora, gente, vamos fazer o seguinte. Outra coisa, esse erro aqui você só vai conseguir calcular ele se tu tiver a cara da função. Se tu não tiver, não tem como calcular esse erro. Porque você não tem como calcular essa derivada aqui, ó, sem a cara da função. Tá? Agora, fazer o algoritmo, se bem que aqui, quando você já tem a cara, digamos assim, da expressão, né? Então fica mais simples de fazer o algoritmo. Deixa eu só ver aqui. Eu não sei se eu deixo vocês fazerem isso em casa. Vocês querem entender? Não, nada é complicado isso aqui. Acho que dá para vocês tentarem fazer em casa. Tá um algoritmo que faz o cálculo da integral usando o método dos trapézios. Porque, por exemplo, é porque na verdade o método dos trapézios é um caso particular, certo? Porque o que, é que a gente viu nas aulas passadas? Interpolação, tá? Inclusive, nós estamos até um pouco avançado no sentido de que nós podemos calcular, certo? Um polinômio interpolador de grau que você quiser. De grau 5, 10, 50, né? Porque pelos cálculos que nós fizemos nas aulas passadas. Então, quando eu pego igual a 1, eu tenho a regra do trapézio. Quando eu pegar igual a 2, vai ser a primeira regra de Simpson. Entendeu? Aí já vai resumindo as coisas. Aí você tem a mesma interpolação, a mesma regra de truncamento e por aí vai. Aí tem, deixa eu passar aqui. Tem a segunda regra de Simpson, deixa eu dar uma olhada aqui. A segunda regra de Simpson é o polinômio interpolador de grau 3. Né? Aí tem lá na frente um método de extrapolação de Richardson. Aí na verdade, quando você pegar aquele código, já vai ser uma coisa bem generalizada. Não, mas aí eu vou deixar vocês brincarem, né? Eu vou deixar o código para vocês fazerem em casa, certo? Então, um exercício para casa.
fazer um programa no Python, certo? Para calcular a integral, né, utilizando o método dos trapézios. O método trapézio. Na verdade, seria mais interessante você já fazer o método composto, né? Aí o usuário entraria com quantas interações ele poderia fazer, aí ele vai entrando lá com os valores. Se conversar com Excel, melhor ainda. Outra coisa, porque o método numérico ele é importante, tá? Por exemplo, tem uma integral, certo? Que em teoria você consegue a integral desse camarada, só que você não consegue uma primitiva para ela, tá? Essa integralzinha ela é muito famosa, certo? É elevado a x ao quadrado dx, certo? Você não consegue calcular essa integral analiticamente, mas você consegue calcular ela numericamente, tá? Inclusive, se vocês quiserem fazer o algoritmo e fazer o teste com ela, né, fica até interessante, tá? Belezinha? Aí na próxima aula, eu vou cobrar de vocês. Deixa eu ver se tem algum exercício aqui que dá para vocês fazerem já. Eu vou escrever aqui deixa eu passar esse exercício aqui para vocês. Calcular, né, o valor da integral, deixa eu ver aqui, a integral de 0 a 1 cosseno de x mais x dx. Essa aqui é a primeira. A segunda, calcular isso aqui usando o método do trapézio, tá? O valor da integral aqui de 4 a 4,5 1 sobre x ao quadrado dx, certo? E o erro cometido. Três, calcular a integral. Esses três primeiras questões é usando apenas a regra simples, tá? Isso aqui é 3, 6, 3x mais 2 e o erro cometido. Aí o 4 calcular
da integral de 0 a 1 cosseno de x mais 1 sobre x dx, tá? Para n igual a 4. Esse aqui você vai usar o método composto, tá? Agora, o 5, o que é que vocês vão fazer? Calcule a integral de 0 a 3, certo? De f de x dx, certo? Onde? Aí aqui você não tem a função, você tem a tabela, tá? Aí você tem o i, xi, yi. Aqui você tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, aqui você vai ter 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Aqui você vai ter 5.021, 6.1, 46, 6.6, 730, 69, 45, 7.1, 78, 7.364, 7.519. O algoritmo vocês forem fazer, ele vai ajudar você a fazer a questão 5, certo? Seria interessante vocês desenvolver um código geral, tá? Que é só aplicar, certo, a tabela 5. É melhor fazer, já façam conversando com Excel, porque inclusive até para corrigir o algoritmo fica até melhor, tá? Então fazer aqui, certo? Junto com Excel. Tá? Beleza? Beleza. Então tá de boa. Então tem esses exercícios aí para vocês fazerem. Eu ainda tenho que corrigir a prova de vocês, né? Lá a avaliação. Acho que eu não dei o resultado ainda não. Então, gente, aula. Só uma Oi. coisa. Na aula gravada você falou alguma coisa sobre fazer os trabalhos usando o Excel, mas é só quando você terminar de corrigir, né? Como eu não entendi? É que na aula gravada, no final, você falava algo sobre refazer os programas, mas usando o Excel. Mas é só quando você terminar de corrigir, né? Entendi. Olha, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que após ver as aulas, algo a mais, vocês acham que erraram alguma coisa nos códigos ou não? Vocês acham que precisariam corrigir a avaliação? Ou vocês acham que está lá está de boa? A maior parte tá. Tá, então fazer o seguinte. Eu vou. Não, mas vocês já vão melhorando o código, certo? Porque dependendo do que tiver lá, certo? Eu vou.
certo? Porque eu cobrei N por N, não sei se todo mundo fez, né? Aí eu vou dar uma olhada lá. Se as notas ficarem baixas, aí vocês vão ter que refazer, aí que vocês vão refazer já usando o Excel, tá? Aí já vai melhorando a nota. Eu vou tirar essa semana para corrigir as avaliações, porque já vou marcar a segunda, né, que são duas. A segunda, ela vai envolver essa parte de integração, tá? E só que essa parte de integração ela vai ser bem rápida. E vai envolver a parte de encontrar raízes, tá? De encontrar raízes de funções, tá? Ela vai envolver dois tipos. Porque o que acontece? Como a gente tem um algoritmo que calcula polinômio interpolador de acordo com a... Porque você pode calcular até de grau n. Porque, por exemplo, o método do trapézio é quando você pega o polinômio interpolador de grau 1. Matou. Quando você pegar de grau 2, cai no método de Simpson. Primeiro método de Simpson. Se tu pegar de grau 3, segundo método de Simpson. Então, ele é meio que a gente dá para generalizar, tá? Porque eles já são mais precisos. Então, você pode até pegar de grau N. Então, quanto maior o grau, né, mais preciso fica a integral, tá? Então, vai ser um algoritmo para integral, certo? Esse algoritmo geral, vamos assim dizer. E um algoritmo, só que tem vários métodos de você encontrar como é que se diz? As raízes da função. Então, acho que vai ser mais de um algoritmo. Isso aí vai dar um pouquinho mais de trabalho. Tá? Pô, gente, então a aula de hoje fica por aqui, certo? Qualquer coisa, vocês entrem em contato pelo WhatsApp, tá? Então, até quarta-feira. Valeu. Valeu!